Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Olá! Vamos para mais um episódio desse podcast em que eu vou comentar todas as minhas leituras de 2022. Assim como eu fiz em 2021, eu tenho um episódio completo, enorme, em que eu comento todas as minhas leituras de 2021, mas dessa vez eu resolvi fazer um pouquinho diferente, então eu tô gravando um vídeo que vocês vão poder ver lá no canal do YouTube, em que eu vou meio que ranquear as minhas leituras e colocar em 5 categorias. Eu vou explicar elas todas para vocês aqui em forma de áudio, então não é necessário assistir o vídeo para tal, mas se vocês quiserem ver as capas de todos os livros que eu estiver falando, ver as categorias certinho, ver como é que ficou no final desse ranking aí, que eu também não sei como é que vai ficar, que a gente vai fazer juntos aqui, vocês podem assistir lá no vídeo que vai estar disponível no meu canal do YouTube, que também é Marcado com Letras, tá? Sem mais delongas, em 2023 eu li 39 livros, mas eu não vou ranquear todos aqui, porque alguns deles foram novelas que estavam disponíveis na Amazon. Então, eu meio que não considerei eles como livros completos, digamos. Aqui eu vou ranquear só os romances, que são livros com mais de 200 páginas. Então, eu vou ranquear todos esses que deram um total de 34 ou 35 livros, se eu não me engano. Mas eu posso estar fazendo as contas erradas. Mas eu sei que deram mais de 30. E alguns desses livros foram releituras. Então, eu vou colocá-los somente uma vez, mas eu vou fazer comentário de como que foi a minha primeira leitura e como que foi essa experiência de ler pela segunda vez. E alguns desses livros de releitura, inclusive, eu li eles no mesmo ano. Então, eu li em 2022, no comecinho do ano, e eu reli esses mesmos livros no final do ano. E as minhas opiniões podem ter mudado um pouquinho. Spoiler, não mudou tanto assim não, mas eu tive perspectivas diferentes sobre a mesma história, então eu acho que valeu. Então eu vou começar por ordem cronológica. Eu tenho anotado todos os livros que eu li por meses, então eu vou começar pelos livros que eu li em janeiro, que foram Heartstopper 1, 2 e 3. Inclusive eu parei de ler quando eu soube que os livros iam ser publicados no Brasil. Eu estava lendo em inglês, então eu parei de ler e resolvi esperar para eu ler tudo de novo, desde o comecinho em português. Acabou que eu não li. Spoiler da minha vida. Eu falo várias coisas que eu vou fazer, mas eu acabo não fazendo. Eu comprei só o primeiro e o segundo volume, então o terceiro eu acabei não lendo. Mas eu vou deixar os 3 volumes aqui, Heartstopper 1, 2 e 3. Então, eu reli, porque eu sabia que ia ser relançado aqui. Eu queria ler as 2 versões, a versão em inglês e a versão em português, para ver como é que tinha ficado a tradução. Acabou que eu não li em português, né? Mas eu li de novo em inglês. Então, o primeiro volume eu vou colocar... primeiro explicando as minhas categorias, né? Acabei não falando das minhas categorias. Como que eu vou selecionar esse ranqueamento dos meus livros? Eu coloquei 5 categorias, mais ou menos separadas pelo número de estrelas que eu dei nesses livros. E quando eu tiver dado 5 estrelas, quando for um livro favoritado, ou quando for um livro que eu achar que merece todas essas 5 estrelas, o nome da minha categoria foi 1000 surtos, porque é basicamente como eu me sinto quando eu leio um livro que conversa muito comigo, um livro que eu considero como 5 estrelas favoritado. A segunda melhor categoria, por assim dizer, de cima para baixo, eu nomeei de uma experiência, que é aquele tipo de livro que, para mim, vale muito, mas ele não chega a me dar muitos surtos. Não são 1000 surtos, são só 100 surtos, algo do tipo. A leitura é muito válida, mas não chega a ser um favoritado. É aquela experiência gostosa, aquela experiência de leitura que vai me marcar de alguma forma,
mas que não chega a ser algo que vai ficar comigo para sempre, por exemplo. A minha terceira categoria eu coloquei como ok, valeu, que é aquele livro mediano. Não tem nada de mais, mas também não tem nada de menos, não tem nada muito problemático e vale a leitura, mas não foi nada demais para mim. E aí, as duas últimas estrelinhas, a estrela 2, 2 estrelas, as minhas leituras de 2 estrelas e a minha leitura de 1 estrela, que eu raramente dou 1 estrela. De 2 estrelas, eu nomeei a categoria como mais pra menos, que é aquele tipo de leitura que é ok, mas tem algumas coisas que escorregam, algumas problemáticas, talvez, algumas coisas que me incomodam muito ou que fizeram a experiência de leitura ser ruim, de uma forma geral. E, por último, aquele livro que normalmente eu não termino, ou eu começo e eu vou até o final só para eu poder falar com autoridade que não dá. São leituras que eu não recomendo, que não dá para passar pano, que não dá para a gente levar adiante. E eu acho que eu tive muito poucas dessas leituras ultimamente, porque como eu mencionei em alguns outros episódios aqui, eu, felizmente, descobri muito rápido qual tipo de leitura me agrada. Então, eu prefiro ler coisas que eu sei que eu vou gostar do que tentar ir ler outras coisas que eu não tenho absoluta certeza e que talvez eu possa não gostar tanto ou que eu sei que eu vou meio que perder tempo, né? Porque a gente não tem todo o tempo do mundo para poder ler, quem me dera, e eu tenho que otimizar esse meu tempo. Então, eu tenho poucas leituras que eu fiz que eu realmente considero que não são válidas, pelo menos em 2022. E pelo menos em relação a romances, né? Livros completos, porque eu li muitos contos, eu li mais de 40 contos no Kindle Unlimited, principalmente, e eu não vou ranqueá-los aqui, eu não vou colocá-los como leituras nesse ranking aqui, porque eu acho que são categorias à parte e normalmente são contos nacionais, contos independentes, que eu prefiro não ranqueá-los, não categorizá-los dessa maneira. Enfim, sem mais delongas, vamos para essas minhas leituras de 2022. Eu comecei 2022 de janeiro lendo Heartstopper, como eu já mencionei. Eu vou colocar Heartstopper volume 1 em 4 estrelinhas, uma experiência. Porque apesar de eu gostar muito da história, sempre que eu leio, principalmente esse primeiro volume, é muito fofinho, muito bonitinho e tal, mas eu sempre sinto falta de alguma coisa. Tipo, tá tudo muito bonitinho, mas eu sinto que falta alguma coisa, sabe? Falta um temperinho a mais, porque é uma história muito comum, pelo menos pro meu ponto de vista. Eu já não consigo enxergar Heartstopper como algo, nossa, fora da minha bolha, etc. É muito bonitinha, é uma experiência muito gostosa. Como eu falei, essa categoria é para experiências boas, é para leituras que me trouxeram coisas muito boas, mas ao mesmo tempo não foram leituras que vão me marcar pro resto da vida. Eu acho, inclusive, que, diferente da maioria das pessoas, eu não sei em relação a Heartstopper, porque eu não vi muita gente falando, fazendo esse tipo de comparação, mas eu acho que a série, pra mim, me trouxe muito mais aquele quentinho, aquelas borboletas no estômago, do que a leitura em si do primeiro volume. Eu lembro que eu li, da primeira vez que eu li esse primeiro volume, eu achei tudo tão bobinho. e com o passar do tempo, na verdade, cresceu esse afeto por Heartstopper, né? Acho que cresceu em todo mundo que já conhecia antes. Principalmente por causa da série. E eu acho a série muito mais fofinha do que o primeiro volume em si. E aí entramos também no segundo volume, que eu acho que é muito, muito, muito melhor do que o primeiro. E eu vou colocar ele na primeira categoria de 1000 surtos, porque o segundo e o terceiro volume, na minha opinião, são os melhores de todos. O segundo volume é muito fofinho, entra em questões mais profundas que o primeiro, né? Eu não vou dar spoiler de nenhuma dessas leituras, então eu não vou falar o que acontece em cada uma, assim, pelo menos não no sentido de ser um estraga da história em si, ser um spoiler da história em si. Mas o segundo volume, na minha opinião, é muito
muito mais profundo do que o primeiro e me traz uma sensação muito melhor de leitura, me trouxe uma experiência muito melhor de leitura do que o primeiro volume. Então, o primeiro volume cai um pouquinho aí nas minhas estrelinhas e o segundo volume fica como 5 estrelas, então na categoria lá de cima. E o volume 2 está aqui. O volume 3 eu deixei aqui também, mas eu vou colocar ele numa experiência. 2 e o 3 eu coloco eles como top leituras da série Heartstopper. Eu não li o quarto volume, eu não sei até onde vai o terceiro volume ou o quarto, para eu saber exatamente como é a divisão, porque eu tava lendo online, né? E eu não tenho a versão física em português. Depois de Heartstopper, eu li em meados de janeiro, eu tava terminando uma série que eu tinha começado em 2021, que foi a série de Príncipe Cativo. Quem me acompanhou, né, nesses momentos de surto sabe que eu surtei muito lendo essa série. Então eu já tô colocando aqui o último volume da série, que é O Rei, que aqui em português ficou O Rei, em inglês é King's Rising. E o último volume dessa série, pra mim, não é o melhor de todos. O segundo é o meu favorito de todos, mas a série de Príncipe Cativo é uma das séries que eu mais gosto, que eu mais gostei de ler, principalmente sendo uma pessoa mais velha. Se eu tivesse pegado ele na época que eu comprei, uns 5, 6 anos atrás, talvez eu não tivesse gostado tanto. Mas hoje eu tenho uma cabeça muito, muito diferente para poder apreciar esse tipo de coisa. E eu acho que Príncipe Cativo entrou no meu top séries favoritas. E eu surtei muito lendo esses últimos momentos ali. E foi uma experiência muito boa. É algo que eu quero reler, mas mais pra frente, porque não é uma série que eu acho que precisa de releitura tão aprofundada assim e tão próxima da primeira leitura quanto a outra série que eu li, que eu acho que deixei passar muitas coisas na minha primeira leitura e eu queria ler de novo. Príncipe Cativo não, o Príncipe Cativo eu acho que foi uma leitura ok para a primeira vez e eu gostei muito de todos e eu li o terceiro volume também em janeiro e esse eu dei 5 estrelas e favoritei assim pra vida. E aí também em janeiro, como eu estava no surto por Príncipe Cativo, eu voltei a ler Fence. Fence é da mesma autora, da C.S. Paquette, eu não sei como é que fala o nome dela, mas é da mesma autora, inclusive ele vai ser publicado aqui no Brasil esse ano, se eu não me engano, já foi anunciado e tal. E eu reli, eu já tinha lido esse primeiro volume, acho que eu já tinha lido até o terceiro ou quarto volume, se eu não me engano, e eu não gostava, assim, Fence ainda não é algo que eu goste muito, mas eu entendo o apelo, eu entendo a história. Hoje eu entendo melhor a história, né? Porque eu cheguei nela mais pra frente. Então, voltando em retrospectiva, eu consigo enxergar o primeiro volume melhor. Mas não é uma leitura, assim, que me gerou muitos surtos, que me gerou muitas emoções. Então, eu vou colocar o primeiro volume de Fence ali no meio. Ok, valeu a leitura. Provavelmente eu vou lê-lo em português quando ele for lançado aqui, sim, provavelmente, mas não é aquela leitura que, surtei, não, gostei, mas não foi tanto assim. Depois de Fence, eu li uma coisa que eu tava esperando há muito, muito tempo, uma tradução para inglês, que é uma novel tailandesa, BL, que é Boys Love, que conta a história de 2 menininhos entrando numa faculdade de engenharia lá na Tailândia, que eu assisti o drama há muito tempo, foi o meu primeiro grande surto, assim, de doramas BL, que foi Sotus, que é esse negocinho aqui. Sotus foi o meu primeiro surto e eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele. E a gente não tinha acesso à novela, a gente não tinha acesso ao livro que deu origem à série lá, né? Porque ela estava escrita só em Tagalog, em tailandês. Mas em janeiro foi lançada a versão em inglês, mais ou menos oficial, assim, né? Porque depois de ter lido eu percebi que não é uma versão feita por editoras nem nada, é uma versão meio que independente, porque a tradução não tá lá muito legal, mas como é a única coisa que a gente tem acesso, é a única coisa que a gente vai poder ter acesso, que a gente vai poder apreciar por um longo, longo tempo. Eu não acho que seja uma
uma história que vai chegar traduzida para o Brasil, né? Então, eu não sei. Eu resolvi ler justo no lançamento, bem próximo do lançamento. Se eu não me engano, foi lançado nem no comecinho do ano, assim, em meados de janeiro. E eu peguei para ler, tava no Kindle Unlimited, então eu li bem rapidinho. E é um caso, é um daqueles casos que eu sei que é uma história muito problemática, é uma história que não tem absolutamente nada, não tem pegada nenhuma. Se você, como pessoa normal, for pegar pra ler essa história, você não vai dar nada pra ela, que você vai olhar e falar, por que essas pessoas estão gostando tanto disso? E eu não entendo, mas como eu tenho uma memória afetiva muito grande com essa série, eu li, e o livro é literalmente a série, assim, eu via todos os personagens, tem algumas coisinhas a mais, inclusive, o que é muito legal, mas na série tem coisas a mais também, tem mais interações entre os personagens principais e tal, e eu particularmente acho a série muito boa, mas tem algumas pegadas culturais ali que eu não recomendo você assistir, ou você, se quer ler esse livro, se você não sabe mais ou menos do que está se tratando ali, porque tem umas coisas que a gente com o olhar ocidental vai ficar um pouco em choque, talvez, um pouco surtado com algumas coisas, falar que não é possível que isso esteja acontecendo, mas enfim. Dito isso tudo, eu vou colocar fotos em 1000 surtos, porque eu surtei muito lendo isso, como se eu tivesse 15 anos de idade assistindo o Dorama pela primeira vez. Não que eu tenha assistido o Dorama com 15 anos de idade, porque ele saiu, tem o quê? 7 anos? Não, deve ter uns 6 anos, 6, 7 anos, por aí. E aí, eu surtei do mesmo jeito, eu gostei do mesmo jeito. Não é uma escrita muito legal, não é uma história, assim, a história não tem nada demais. Eu vi muitos erros na tradução, inclusive, erros de digitação, erros muito bobos. Então, por isso que eu digo que eu acho que não é uma publicação tradicional por editora, assim. Mas, mesmo assim, para quem tem conhecimento da série, para quem gosta da série, quem tem uma memória afetiva, quem conhece os personagens, quem gosta de coisas tailandesas, recomendadíssimo, 5 estrelas, favoritado. Eu amo Sotos. E essas foram as minhas leituras de janeiro. Eu li outras coisas, mas elas não vão entrar aqui nesse meu ranking. Em fevereiro, o segundo livro que eu li em fevereiro foi Ele, Quando Ryan Conheceu James. Esse livro, que em inglês é Rima, que tá a capa em inglês, porque eu acho a capa em português horrorosa. Mentira, eu nem acho ela tão horrorosa assim. Mas eu peguei a capa em inglês e deixei ela ali. Esse livro é um pouco polêmico, mas eu vou contar para vocês que foi uma experiência muito legal. Eu me diverti horrores lendo esse livro. Além de ter sido um estudo de escrita muito bom para mim, que escrevo esse tipo, entre aspas, de narrativa e tal. Eu adorei os personagens. Eu sei de todas as polêmicas, eu sei de todos os pormenores que tem em mulheres escrevendo romances gays, eróticos, etc. Mas eu adorei essa história, que conta literalmente a história de quando Ryan conheceu James, 2 jogadores de hóquei, que desenvolvem um relacionamento amoroso ali, um relacionamento não tão convencional assim, porque é um romance erótico, ok? Já vou avisando, não é para menores de 18 anos e não vamos esperando uma obra-prima. Mas eu, particularmente, achei bem positivo, bem bonitinho, tem uma mensagem muito legal no final, e eu gostei muito. Não acho que precise de continuação, tem uma continuação desse livro, mas eu não vou ler, eu não pretendo ler, eu achei que terminou bem, não quero mais drama, porque metade desse livro é só drama, falta de comunicação, não é o meu tipo de história favorito, mas, como eu disse, eu me diverti muito, foi uma experiência muito legal, eu dei 4 estrelas para ele. Podem me julgar à vontade, eu sei dos problemas, podem atirar pedras, não é um negócio que eu vou recomendar para todo mundo, não é assim, também não vou ficar passando pano, mas eu gostei muito, para mim foi uma ótima experiência de leitura. E aí, em março,
Eu li, na verdade eu comecei a ler em fevereiro e terminei em março, então tô contando como se fosse março. Eu li o livro do Vitor Martins, que é Se a Casa 8 Falasse. Na verdade, eu escutei o audiobook, o que foi melhor, eu acho, do que se tivesse lido, porque eu acho que eu teria abandonado se eu tivesse lido. Não foi... o começo... Eu não gostei muito, porque, pra quem não sabe, é uma história que segue a vida, entre aspas, da casa e dos moradores dentro dessa casa. A história é contada pelo ponto de vista da casa, o que é muito legal. E são 3 décadas diferentes. São anos... agora eu já não lembro. 91, 2001 e 2010? Eu acho que é isso. 91, 2001, 2010. E a casa conta pra gente a história dos moradores de lá. Todos eles têm alguma questão LGBT ali e tal. E é bem desenvolvido. Eu gostei de alguns personagens, não gostei de todos. Por incrível que pareça, eu acho que os protagonistas que eu mais gostei foram os dos anos 2001, 2000. Eu não me lembro as datas exatamente, que é a divisão das décadas. Mas foi o segundo protagonista. E aí, quando voltava pros outros... me dava uma certa preguiça. Mas no final das contas foi chegando mais pro finzinho da trama ali. Eu gostei de como as coisas foram entrelaçadas. Eu gostei muito do final. Eu gostei das ideias que foram passadas. Eu gostei do jeito que foi passado, principalmente no finalzinho. Então eu acabei dando 4 estrelas pra Se a Casa 8 Falasse, porque foi uma experiência legal, apesar do começo não ter sido lá o melhor de todos, mas foi uma experiência legal mais pro final. Então eu considero que seja uma boa experiência no total. Em abril, eu li 2 livros. Eu vou começar com o que eu menos gostei, que foi The Love Hypothesis, que é a hipótese do amor. Eu já tô colocando ele aqui como se tivesse sido uma experiência e não 1000 surtos. Porque eu tava ouvindo muito falar desse negócio, ainda não tinha sido lançado aqui em português, então eu li em inglês, eu comprei ele bem baratinho no Kindle na época. Eu li meio despretensiosamente assim, eu li com uma ideia de ter sido uma fanfic, sabe? Porque eu sabia que era baseado numa fanfic, e eu não li com altas expectativas, então eu me diverti, eu achei legal. Não era ainda não é o meu tipo de romance favorito. Tinha várias cenas que eu ficava revirando os olhos, falando, meu Deus do céu, por que você escreveu isso? Você não tem vergonha de escrever um negócio desse? E aí eu meio que me distanciava demais da história, e algumas partes eu não gostei. Eu realmente não gostei, principalmente do comecinho, mas foi muito rápido de ler. Eu não gostei também da subtrama que teve ali com o outro carinha, que eu não vou mencionar, porque eu não vou dar spoilers, mas eu não gostei. E no final das contas foi divertido, mas não foi lá essas coisas. Assim, eu poderia muito bem colocá-lo aqui em ok, valeu, em vez de ter sido uma experiência, mas foi uma experiência legal, foi rápido, foi legal, foi rápido, e é isso, não foi nada demais. Eu continuo achando que não é um livro que merece todo esse hype, não. E depois da Hipótese do Amor, eu li Rádio Silêncio. E Rádio Silêncio foi um divisor de águas pra mim no meu ano. Foram 300 milhões de surtos, não foram só 1000 surtos. Tá nos meus favoritados da vida, provavelmente. Porque Rádio Silêncio mexeu comigo de um jeito. Gente, eu quero pegar o Aled, que é o protagonista, colocar num potinho e cuidar dele o resto da vida. Eu amo ele. Talvez seja dos meus protagonistas, da Alice, que escreve, que inclusive é a mesma autora de Heartstopper, etc. O meu protagonista favorito é o protagonista de Rádio Silêncio. Eu amei a escrita, eu amei a história. É um livro não muito curto, mas eu li em 2 ou 3 dias, com todas as coisas que eu tenho que fazer, né? Minha vida adulta. Mesmo assim, eu consegui ler muito rápido, eu não queria parar, eu chorei muito, gente, eu chorei tanto lendo isso. É o tipo de livro que, se a Lorena de 16, 17 anos tivesse lido, ela teria chorado mais ainda, mas ela estaria feliz com essa descoberta.
porque, sinceramente, talvez tenha sido uma das minhas melhores leituras do ano. Eu amei muito Rádio Silêncio, eu recomendo para todo mundo, principalmente para quem sofre de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Esse livro fala muito disso. Não é um romance, temos umas pitadas ali de romance, mas não é entre os personagens que narram a história, o que é muito divertido, o que é muito bom de acompanhar. E é isso. Rádio Silêncio, recomendo pra todo mundo. Foi uma das melhores leituras do ano pra mim. Depois, em maio, eu li um livro da Adriele, que é um livro nacional, publicado lá independentemente pelo Kindle, que foi Eu, Meu Melhor Amigo e O Segredo dos Mortos, que é meio que a continuação, não sei dizer se é exatamente talvez seja uma continuação de um conto que eu li dela em 2021 e eu gostei bastante. Na verdade, eu gostei mais do conto do que do livro, do romance completo, mas mesmo assim, foi uma experiência muito boa. Eu entendo como uma experiência boa o meu apego pelos personagens e principalmente o meu apego pela escrita. E, indiscutivelmente, a Adriele sabe escrever, então isso me pega mais do que a história em si, porque não é algo que eu gosto muito. Eu não gosto muito de romances paranormais. Eu já gostei muito antigamente, mas hoje em dia não é aquele negócio que eu pegaria para ler por espontânea vontade. Mas eu peguei esse porque eu gostava dos personagens e eu gostava da dinâmica deles no conto que eu já tinha lido. É um Friends to Lovers, que também não é algo que eu gosto de pegar pra ler, mas surpreendentemente aqui eu gostei muito, então é uma experiência muito boa. Não foi um dos meus favoritos do ano, mas foi aquela experiência muito legal também. Em maio eu terminei a minha releitura A Sociedade do Anel, então eu tava relendo, eu estou relendo os livros de Tolkien para um projeto pessoal. E em maio eu terminei A Sociedade do Anel. Ele não me gerou tantos surtos quanto da primeira vez. Eu colocaria ele entre 5 e 4 estrelas. Na verdade, eu dei 4 estrelas e meia. Mas eu vou deixar ele aqui em uma experiência, porque eu acho que a saga Todos os Senhores dos Anéis você tem que encarar como uma experiência. E como eu li com um viés mais acadêmico, assim, eu tô fazendo anotações, tô fazendo estudos sobre a obra de Tolkien, eu consegui me distanciar um pouco, assim, da aventura, da emoção que é ler Tolkien, etc., e eu acabei diminuindo um pouquinho a minha nota, porque eu comecei a ver com um olhar um pouco mais crítico algumas partes. Mas continua sendo também uma das minhas sagas favoritas da vida. E, na verdade, qualquer coisa que o Tolkien escreve, eu acho que eu vou gostar pra sempre. E O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, eu terminei em maio, pela segunda vez. Em junho, eu não li nada em junho. Eu tava de férias em junho, então acabei não lendo nada. Mas em julho eu voltei a ler. E em julho também foi uma pequena mudança, assim, no meu hábito de leitura, porque eu comecei a escutar mais audiobooks. Antes eu estava lendo só pelo Kindle ou livros físicos, etc. Mas eu queria muito, muito, muito ler um livro que não estava disponível em lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum que eu queria, nem na Amazon na época eu consegui achar para comprar. E eu lembro que eu achei uma vez e tava absurdamente caro, tipo, o e-book tava quase R$200, eu não ia pagar R$200 num e-book de um livro que eu nem sabia se eu ia ficar tão fã, assim. E aí eu descobri que tinha o e-book dele no Storytel, isso não é uma publicidade, longe de mim. E desde julho, o meu hábito de leitura mudou muito. E eu consegui ler muito mais coisas escutando audiobooks entre o meu trajeto de trabalho, casa, essas coisas assim. E o primeiro audiobook que eu li, que eu inclusive peguei uma amostra pelo Instagram do autor, que foi Milo and Marcos at the End of the World, que é esse aqui. E foi uma experiência maravilhosa. A narração desse audiobook é muito fofinha, muito boa. Eu amo, amo, amo o cara que faz o Milo, que é um dos protagonistas. Não é um livro narrado entre duas pessoas, é somente o Milo que narra. Mas
Eu adorei a narração dele. Eu acho que a minha experiência com essa história foi 1000 vezes melhor por causa da narração. Porque a história em si... eu escutei a amostra no Instagram e eu fiquei meio que apaixonada pela voz, pela narração, pelo tipo de narração que é. Mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Eu sabia que era um romance LGBT, etc., né, porque essa é a minha praia. E era jovem adulto, mas eu não sabia exatamente onde é que eu estava me enfiando. E aí, com o passar dos dias em que eu estava escutando e tal, eu descobri que existe um submundo. Eu não posso falar, é brincadeira, tá, gente? Mas existe um submundo aí dos livros, etc., dos livros LGBT, que é o submundo da cultura cristã LGBT. Isso existe? Eu acho que eu tô inventando o nome agora, mas foi mais ou menos isso, porque esse livro é um livro cristão LGBT. Eu não sabia, gente, mas eu me diverti muito lendo a história dos dois. É literalmente a descrição do apocalipse e os dois garotos tentando sobreviver ao apocalipse. É escrito de uma forma muito lúdica, muito fantasiosa, para, no final das contas, te passar uma mensagem muito positiva e muito pé no chão, apesar de todas as maluquices. Esse livro tem cada coisa maluca que acontece, mas... no final das contas, é um negócio bem pé no chão, bem realzinho, bem realista mesmo, que acaba e volta e explica todas as coisas malucas. Enfim, eu gostei muito. Eu dei 4,5 estrelas no final. Eu surtei em algumas partes. Tem algumas partes muito legais, muito engraçadas. É uma leitura muito engraçada, porque o Milo, ele é um personagem muito surtado. E eu surtei junto com ele. E eu achei os protagonistas... tem uma química muito legal por detrás. Tem personagens coadjuvantes muito bons e que fazem diferença na trama. Só que não é minha pegada. Não tava esperando ler um negócio com base religiosas, entende? E aí eu fiquei meio assim, por que eu tô lendo isso? Mas no final das contas eu gostei muito, foi uma experiência muito legal. Então fica ali minhas 4,5 estrelas entre os 1000 surtos e uma experiência. Depois de Milo, a gente teve a Bienal do livro em Minas Gerais, que eu participei. Eu fui numa palestra do Felipe Cabral, que é o autor de O Primeiro Beijo de Romeu. E eu já tinha comprado esse livro antes, numa promoção. E aproveitando que eu tava lá, que eu peguei autógrafo, conversei com ele um pouquinho e tal, eu peguei o livro pra ler. Eu já tinha começado a ler, mas eu não tinha terminado, e eu peguei ele pra ler. E assim, queria ter gostado mais. Na verdade, foi uma leitura mais pra menos do que pra mais pra mim. Eu, Lorena, com 35 anos de idade nas costas. Eu trabalho em escola, então eu conversei com alguns dos meus alunos sobre essa leitura. E assim, a maioria dos meus alunos são adolescentes. É o público-alvo dessa leitura, que conta a história de um garoto de 15 anos de idade. 15, 14, não me lembro exatamente a idade dele. Não me lembro exatamente a idade dele. Que nunca deu o seu primeiro beijo e ele tá apaixonado pelo melhor amigo. E de pano de fundo a gente tem a Bienal do Rio de Janeiro, naquela época que houve censuras contra livros LGBT. E, sem dúvida, o Felipe Cabral sabe do que ele tá falando, ele sabe muitas coisas. Só que o jeito dele passar isso para o leitor num livro adolescente e tal... foi muito chato, gente, foi um negócio muito chato. Eu não queria... eu custei muito para terminar. Eu aprendi muito lendo, mesmo não sendo público-alvo. Teve muita coisa, muitos detalhes na trama, sobre história, sobre personagens icônicos, principalmente para nós brasileiros. Muita coisa. Eu aprendi muita coisa, sério. Mas foi tudo passado muito chato, muito enfadonho. E esse livro foi meio que vendido como um romance adolescente e ele não é nada disso. Ele é muito mais adulto e ele não mostra o desenvolvimento do personagem principal, que é o Romeu. E a gente quase não vê ele
se desenvolvendo romanticamente, que era o que eu esperava. Então, talvez a minha expectativa tenha sido errada. Mas, mesmo assim, eu acho que pela sinopse, pelo que já tinha sido falado sobre esse livro, eu fui com uma expectativa diferente, fui com uma perspectiva diferente e nenhuma delas foram supridas. Então, infelizmente, foi mais para menos para mim e também para os meus alunos, tá? Os adolescentes também não gostaram do jeito que isso foi, do que as coisas foram retratadas. Eu sei que vai ter um segundo volume que vai contar a história por outro viés, que é do Aquiles, né? Por quem o Romeu se interessa no começo do livro. Talvez esse me interesse um pouco mais, mas se for na mesma pegada do Romeu, desse primeiro livro, do Beijo de Romeu, não sei se eu tô muito afim de entrar nesse mesmo tipo de escrita, não. Enfim, eu dei 2,5 estrelas e foi isso. Eu terminei de ler ele em julho. Ainda em julho, eu li um lançamento que eu tava fascinada desde o ano passado. Eu queria muito, muito, muito ler ele. Eu acabei não tendo a oportunidade de ler ele antes. E aí, em julho, como eu tava ouvindo muitos audiobooks, eu vi que tinha um audiobook dele, que foi Icebreaker, da A.L. Deixa eu pegar o nome dela certinho aqui. Icebreaker. Eu sei que tem outro livro com esse mesmo nome, mas esse é da A.L. Graziadei. Graziadei. Enfim, Graziadei. Icebreaker conta a história do Jason e do Mickey, 2 jogadores de hóquei. 1000 surtos, 5 estrelas, favoritado da vida, talvez. Eu esperava um romance fofinho, bonitinho, etc. Me entregaram a melhor das descrições sobre depressão e ansiedade que eu já vi alguém descrevendo na vida. O que é triste, porque se a pessoa sabe escrever tão bem assim sobre como é passar por esses momentos, quer dizer que provavelmente ou ela já passou por isso, ou ela convive com alguém que também passa por isso. O que é muito triste de se pensar. Mas o tanto que eu chorei, surtei, ri com esse livro não tem precedentes. Talvez tenha sido a mesma experiência que eu tive com Rádio Silêncio, eu tive com Icebreaker. E eu amo a capa desse livro. Eu sigo a ilustradora no Instagram e eu fiquei simplesmente surtada quando eu vi que era ela que ia fazer a capa do livro. Na verdade, eu comecei a acompanhar a história desse livro, a publicação e tal, por causa da capa. E eu não me arrependo. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Gostaria muito que tivesse ele em português, mas infelizmente a gente não tem ele em português. Não sei nem se vai vir para cá, né? Eu sei que vai vir o outro Icebreaker que tem o mesmo nome, mas não tem nada a ver. Esse é um romance LGBT que fala sobre... na verdade, é menos romance, mais sobre ansiedade e depressão, como eu falei. E entrou pros meus tops da vida, assim, eu não sei falar top 10, top 5, mas entrou pros meus tops da vida, tanto que no final do ano teve uma promoção maluca aí na Amazon e eu acabei comprando a versão física, capa dura dele, tá aqui na minha estante e é um dos meus xodozinhos desse ano, 5 de 5 favoritado, 10, tudo pra mim. Depois disso, mais um audiobook que eu li mais ou menos na mesma época, que foi Feitos de Sol, do Vinícius Grossos. Eu já tinha lido outras coisas do Vinícius antes, coisas que eu não gosto, e então eu não vou mencionar. Coisas que eu não gosto, que foram Garoto Atropelado, 1 mais 1, Matemática do Amor, que ele escreveu junto com Augusto, e outra coisa que eu não me lembro qual foi, e nenhum desses livros precedentes a Feitos de Sol eu gostei, de jeito nenhum, mas eu não sei se foi o audiobook, ou se foi realmente a experiência e a maturidade da escrita do Vinícius, que aqui tá 300 milhões de vezes melhor. Eu não sei o que aconteceu, parecem 2 pessoas diferentes. Se você pegar o Garoto Atropelado e pegar Feitos de Sol, parece que não foi escrito pela mesma pessoa, sabe? De tão mais maduro e tão mais profundo são as discussões que traz aqui em Feitos de Sol, que os personagens são feitos de maneira muito mais responsável aqui e de maneira muito mais profunda que em todos os outros livros dele que eu já li. Então, eu dei 4 estrelinhas pro audiobook de Feitos de Sol. Eu só não dei mais porque eu realmente gostei muito da escrita, gostei da história, mas eu tenho um certo problema com adolescentes transantes demais. Eu não acho
que isso seja a média, sabe? Eu não sei, eu não tenho certas questões com esse lado mais sexual da adolescência, etc. Eu não acho que precisava ser assim. E aí eu acabei abaixando um pouquinho. Mas eu amei o final. O final é muito bonitinho, muito quentinho, muito, muito adorável, assim. Eu adorei Efeitos de Som. Em agosto, eu comprei Hyperventilation, que na verdade, a quadrinização de um curta-metragem de animação que conta a história desses dois carinhas que estão aqui nessa capinha aqui, sobre um reencontro deles depois da faculdade ou depois do ensino médio, já não me lembro. Eu amo essa animação, eu acho a história muito legal, mesmo sem muitas falas, sem nada. É aquele tipo de animação que você não precisa descrever muitas coisas, não precisa de diálogos muito elaborados para você ficar emocionado com a história. E eu sabia que o quadrinho seria assim, eu sabia que o quadrinho não tem história, na verdade é meio que um estudo da animação, mostra como que foi feita a animação, como que é feita a paleta de cores, tem os animadores, os atores, os dubladores falando sobre a experiência de como que foi animar, dublar, esse tipo de história e tal. Então eu sabia que seria assim, mas mesmo assim foi um ok, valeu pra mim, 3 estrelas, não foi muito mais que isso, porque não tem muito mais novo, não tem novidade. Eu já tinha visto a animação, então eu sabia exatamente o que esperar. E pra quem nunca viu a animação e não gosta dela, não vai gostar do quadrinho que foi baseado nela, tá? Eu já vou adiantando. Vocês vão ficar com expectativas muito altas e vão achar um negócio completamente bobo. Mas, pra quem gosta de estudar animação, quem gosta de desenhar, quem gosta de ver paleta de cores, atores falando sobre como é a experiência de dublar um quadrinho, uma animação boys love, uma animação gay na Coreia do Sul, porque isso aqui é um manhwa. Na verdade não é um quadrinho, né? Deixa eu falar a nomenclatura certa. Isso na verdade é um manhwa, que é um quadrinho coreano, e é isso. Então é mais uma experiência de como foi animar e publicar um quadrinho gay na Coreia do Sul. É basicamente isso. E eu acho a versão física nacional, ela é muito bonita, ela é completamente colorida. A tradução tá ok, não achei nada demais também, em comparação principalmente com as traduções anteriores da New Pop, que eu odeio, eu não gosto. Mas agora parece que as coisas ficaram melhores. Então, eu acho que ele é um pouco caro para o que se espera dele. Não sei se eu posso falar exatamente assim. Então, por isso que talvez a maioria das pessoas fiquem um pouco decepcionadas com ele, tá? Mas eu sabia exatamente o que esperar. Não foi mais e não foi menos do que eu esperava. Então, foi ok. E aí, depois disso, eu voltei lá para os meus audiobooks. Como que eu faço as minhas leituras normalmente? Eu leio algo físico, um livro físico. Eu escuto um audiobook e eu intercalo com um livro digital. Então eu tenho 3 plataformas assim para poder ler e eu faço as 3 leituras ao mesmo tempo. Por isso que às vezes eu demoro para terminar alguma delas, porque às vezes eu passo mais tempo fora de casa, então eu só consigo ouvir, às vezes eu passo mais tempo dentro de casa, então eu só consigo ler no Kindle, ou eu não tenho como levar o livro físico para algum lugar que eu tô indo, então eu deixo de ler o livro físico. Enfim, na mesma época que eu li Hyperventilation, que foi em agosto, eu tava lendo muito audiobooks. E aí eu li o que eu acho, assim, quase que certeza que foi a minha melhor leitura de 2022, que foi Lie With Me, que eu vou colocar aqui em 1000 surtos em primeiro lugar. Deixa eu organizar isso aqui. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, eu tenho Lie With Me. Gente, isso aqui, na verdade, é considerado uma novela também, né? Porque ele tem 100 e pouquinhas páginas. Acho que tem menos de 200 páginas. Esse livro me destruiu, acabou comigo, porque eu não dava nada. Ele é uma autobiografia ficcional ou uma ficção autobiográfica
Não sei exatamente qual que é a diferença dos dois, mas isso é meio que um spoiler também, então, sorry, desculpa. Mas a gente só sabe disso quando chega literalmente na última linha do livro. A gente tem um narrador, que a gente não sabe quem é. Ele não conta o nome dele, ele não fala coisas muito óbvias sobre quem ele é. E ele vai contando sobre a adolescência dele na década de 90, 70, 80. Não, pera. Ele vai contando sobre a adolescência dele na década de 80 e como um colega dele o chamou para que eles pudessem ter um romance proibido, escondido, e como eles passam o verão ou o inverno? Acho que é o verão inteiro juntos sem que ninguém saiba, e como a vida deles é afetada a partir daí. E o nosso protagonista está narrando isso sendo uma pessoa mais velha. Então ele está voltando e relembrando essas memórias da adolescência dele. Gente, só de pensar me dá vontade de chorar. É muito lindo. É uma história muito maravilhosa. Se você gostou de Me Chame Pelo Seu Nome ou qualquer coisa nesse tipo, Meu Policial, você vai amar esse livro. E é de quebrar o seu coração. Então vai preparado. Porque assim, você não dá. Na primeira metade, você não tá dando exatamente nada. Parece que nada tá acontecendo, parece que nada vai pra frente. Mas depois, meu amigo, você recolhe os caquinhos do seu coração no chão. Porque foi assim que eu me senti. E essa é uma das minhas leituras favoritas da vida. Eu tenho quase certeza disso. Eu acho que eu posso afirmar que Lie With Me entrou para o top 3 da minha vida. Depois de Lie With Me, assim, ao mesmo tempo, eu tava lendo Órbita de Inverno. E esse livro me foi recomendado por tanta gente, mas tanta gente. Parecia que todo lugar que eu ia, eu escutava alguém falar de Órbita de Inverno. Foi na época em que esse livro saiu aqui, né? Ele já tinha saído lá fora. Todo mundo tava falando disso. E eu tinha altas expectativas, porque só me contavam coisas boas, só me falavam quanto o casal era legal, o quanto a escrita era maravilhosa, o quanto era um negócio fora da caixinha e tal. Então eu fui, né, com a esperança de ter um dos favoritos do ano. E não foi bem assim. Eu coloquei ele no meio ali. Eu dei 3,5 estrelas, mas eu vou ficar com ok, valeu a leitura, foi legal, mas eu fiquei muito perdida. Tem uma parte política muito, muito importante pra trama no geral, mas no começo eu não tava entendendo nada, absolutamente nada. Tem muitos personagens, muitos nomes, a gente é meio que jogado assim num sistema intergaláctico de guerras e intrigas políticas, e a gente não sabe quem é quem. Eu tava mais interessada em saber da interação romântica dos personagens, que é muito bonitinha, é muito ok, sim, mas também não achei tão, assim, nada demais. Eu achei o final legal, mas até chegar no final, até eu entender o que estava acontecendo, foi uma jornada não muito prazerosa, digamos, porque eu realmente não estava entendendo nada. E eu demorei muito para ler esse livro, muito. Ele não é um livro muito longo, não tem muitas páginas. A diagramação da versão física nacional, eu tenho a versão física dele, eu não gostei. É bem apertadinho, assim, parece que tem 500 milhões de palavras numa página só. E isso me fez demorar demais para terminar a leitura. Então eu acabei dando 3,5 estrelas. Não foi uma das minhas melhores leituras do ano. Não foi uma das minhas melhores escolhas, talvez, para a época. Porque isso meio que me atrapalhou a pegar outros livros. Eu queria ter lido outras coisas na época, mas não deu. Essas foram as minhas leituras de agosto. Em outubro, eu voltei para os audiobooks. E nesses audiobooks, eu descobri um outro ramo, um ramo de romances contemporâneos LGBT. E parece que existe um padrão nesses romances, assim, eu não sei, mas eu já li 4, 5 deles. E assim, são todos mais ou menos o mesmo padrãozinho.
Não tem nada demais, mas eles são muito bonitinhos, muito fofinhos, muito românticos. É aquele romance romântico mesmo, que você acompanha um casal. Normalmente são pontos de vista diferentes. Então a gente tem um capítulo narrado pelo personagem A e o capítulo seguinte narrado pelo personagem B. E às vezes a gente vê a mesma interação de pontos de vista diferentes. Sabe, esse tipo de romance bem despretensioso, assim, que às vezes não traz muitas discussões, etc e tal. E aí eu descobri uma série que se chama True Colors, que ela é escrita pela Annabeth Albert. E nessa série só tem 2 livros, na verdade. Se tem mais, eu não sei. Eu não sei se ela vai publicar mais, mas eu pesquisei aqui bem rapidamente, parece que não tem mais outras mesmos. E os 2 primeiros livros dessa série que estão disponíveis em audiobook são Conventionally Yours e Out of Character. Eu li os 2, eu escutei os 2 um atrás do outro. E os 2 livros são do mesmo universo, acompanham um grupo de amigos. Então o primeiro livro são de 2 desses amigos e o segundo livro também são de outros 2 amigos que fazem parte desse mesmo grupo, sabe? E todos eles são bem nerdzinhos. Tem um pano de fundo muito legal, muito nerd, que é de convenções de animes, convenções nerds, convenções geeks. Tem um outro pano de fundo que é de cosplay, de jogos de carta, de competições, de jogos de esportes, competições que não são muito convencionais, competições esportivas mentais, porque jogos de carta e jogos de tabuleiro, para mim, continuam são esportes mentais. Então, Conventionally Yours foi o primeiro que eu li e fala sobre uma convenção e 2 amigos que vão fazer na verdade, uma road trip para chegar nessa convenção. Um desses protagonistas, ele é neurodivergente, o que foi maravilhoso de ler. Eu não me lembro de ter lido nenhum outro livro com um protagonista neurodivergente e tão bem demonstrado, assim, em primeira pessoa, inclusive, e pelos narradores. Os narradores desses 2 livros são os mesmos, tá? Mas eles são muito bons e eles conseguem passar a emoção do personagem pra gente de uma maneira muito, muito transparente, muito simples, mas muito emotiva mesmo. E tem cenas tão fofas, tão bonitinhas nos 2 livros. Eu amei os 2. Eu amei mais Conventionally Yours. Foi uma experiência maravilhosa. Mas Out of Character também foi top dos tops, romances fofinhos. Assim, se você estiver procurando e querendo sentir borboletas no estômago e ficar do tipo, meu Deus, que fofinhos! Os 2 são muito fofinhos, recomendo. O segundo é um pouco mais, digamos, sexual que o primeiro. Os 2 têm cenas hot, assim, mas não são muito descritivas, tá? O segundo é um pouquinho mais descritivo que o primeiro, mas é aquele tipo de cena que você lê e fala, meu Deus do céu, que coisa mais fofa, apesar de ser, né? Não é pra ser tão fofo, mas é muito fofo. Fala muito sobre consentimento. Os 2 livros falam muito sobre consentimento de um jeito... Eu não sei explicar, mas é de um jeito muito transparente e muito didático, mas ao mesmo tempo divertido de ler e divertido de entender. Então, são 2 leituras que eu recomendo demais, que são Conventionally Yours e Out of Character. Os 2 fazem parte da série True Colors da Annabeth Albert. E esses 2 eu li entre julho e agosto. Para intercalar os romances fofinhos, etc., pra eu conseguir ler uma coisa mais rápido, eu acabei pegando dessa vez um mangá, que eu tinha comprado na mesma época que eu comprei Conventionally Yours, que foi Nakamura-kun. Bye, Nakamura-kun. Eu já tinha lido esse mangá um tempo atrás, mas eu não me lembrava absolutamente nada da história, nem nada. Eu não me lembrava como que era. E aí ele foi lançado aqui no Brasil. É uma comédia romântica, mais comédia do que romance, porque a gente acompanha a vida do Nakamura, que ele é apaixonado por um dos colegas de sala. E ninguém sabe, nem o colega, nem nenhum dos colegas, e parece que ele vive o romance só na cabeça dele. E ele luta pra conseguir sequer conversar com o menino da sala dele.
Assim, é ok, é bonitinho, é fofinho, é ok, valeu, mas não achei nada demais. Tem uma sequência que eu não fiquei nem interessada em ler. Então, assim, foi mais do mesmo pra mim. Depois do Nakamura, eu tava lendo o Legado de Chandler pelo audiobook. Eu li o audiobook em inglês, eu escutei o audiobook em inglês e eu tinha o e-book em português. Então, ao mesmo tempo que eu tava lendo, ao mesmo tempo que eu tava ouvindo, eu tava lendo inglês e em português. Até pra meio que comparar a tradução, assim. E eu acabei deixando o português de lado e só escutei o audiobook, porque eu não tava conseguindo acompanhar um ao outro. Mas esse livro tem muitas opiniões diferentes, né? Talvez expectativas mal alcançadas. Eu não esperava muita coisa. A única coisa que eu esperava é grupo de amigos em um colégio interno, que é um dos panos de fundos que eu mais gosto na vida. Então, isso me foi entregue de maneira muito boa, maneira brilhante. Só que eu não esperava que esse livro fosse falar sobre escrita. É um grupo de amigos que fazem parte de um um grupo de escrita, uma aula de escrita, eu não sei exatamente como descrever, mas é um grupo que ele é tutorado, tem o tutor de uma das professoras dessa escola, desse colégio interno, e ela ensina a escrita criativa para eles. E eu, como escritora, eu fiquei completamente fascinada com o jeito que escrever, que o ato de escrever, que o ato de transformar os seus pensamentos, as suas emoções em palavras, ele é descrito e ele é ovacionado desse livro. É um livro para quem escreve, para quem gosta de escrever, para quem gosta de palavras e para quem gosta de ouvir falar sobre escrita. E para isso, ele foi 5 estrelas. Perfeito, maravilhoso. É um livro, é um verdadeiro ode à escrita. Eu não estava me importando, eu confesso que eu não estava me importando muito com a história particular dos personagens principais. Sim, todos eles têm histórias muito pertinentes, muito legais. Tem um dos personagens que se destaca mais, que eu acho, inclusive, por questões do próprio autor, ele se colocou nessa história. Inclusive, os agradecimentos finais e tal, ele conta um pouco sobre as polêmicas que envolveram esse livro, porque tem umas partes bem questionáveis, bem problemáticas, assim. E ele conta que boa parte delas foi baseada na vida pessoal dele, na vida real dele. E eu achei que isso deu pra história uma outra perspectiva, sabe? Eu enxerguei tudo de um jeito muito mais humano depois que eu soube disso, depois que eu vi ele falando. E eu amei. Foi um livro favoritado pra mim de 2022. Sim, recomendo pra todo mundo que gosta de escrever, como eu disse. Talvez não seja um livro pra todo mundo. Tem umas questões bem polêmicas, tem muito conteúdo sensível, principalmente sobre estupro, tá? Então, se isso te incomoda de alguma forma, não leia, porque eu acho que você vai se incomodar com algumas resoluções que são propostas aqui. É difícil falar se eu me incomodei ou não, porque eu nunca vivi experiências do tipo que são descritas aqui. Eu me emocionei muito com algumas partes. E eu acho, sim, que é uma leitura muito válida para entender pontos de vista diferentes sobre assuntos que todo mundo gosta de falar, que todo mundo acha que tem propriedade para falar, mas que às vezes a gente não ouve as pessoas que estão lá no centro dessas questões, sabe? É como se você, como mulher, vou dar um exemplo idiota, mas eu acho que é um exemplo, você como mulher falando sobre aborto, mas você nunca tem abortado e você conhece alguém que fale sobre aborto com você. E isso muda a sua perspectiva, isso muda a sua cabeça. E esse livro fez isso comigo em várias questões. Então, foi uma experiência muito emocionante, assim, me custou muito emocionalmente, mas eu amo tanto que eu comprei a versão física depois, justamente pelas partes sobre escrita
tem muitos detalhes sobre a escrita, muito sobre a história da escrita, sobre escritores em si, sobre como a gente enxerga romances, como a gente enxerga livros publicados, como é que a gente enxerga as próprias histórias que são contadas pra gente. E só por isso já seria 5 estrelas. E aí, nessa mesma época, eu não sei o que aconteceu, surtos, eu acabei caindo em outra vala do mundo literário, que são romances eróticos gays. Meu Jesus. Então, eu acabei caindo num submundo aí que são de histórias muito questionáveis, que é puro entretenimento, assim, não são histórias pra gente pegar e ficar problematizando, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu li o negócio como puro entretenimento, assim, o suco do entretenimento, é aquele negócio, é como se você estivesse sentado na TV, você não tem nada pra assistir, você coloca num canal lá que tá passando um programa completamente aleatório, e você começa a assistir, e você se diverte assistindo. Foi assim que eu me senti lendo os primeiros 3 livros dessa série, que é a série Straight Boys. Essa série, se eu não me engano, ela tem 13 ou 14 livros. Todos eles têm menos de 200 páginas, até onde eu vi. Eu li 3 deles em 2 dias. O primeiro deles eu li em 30 minutos. Eu sentei e eu falei, eu preciso acabar com isso. Os outros 2 eu li em uma noite. Basicamente, o surto que foi o negócio. Gente, eu não recomendo nenhum deles. Mas eu amei ler todos eles, tá? Eles são completamente fora da caixinha, assim. Tem muito conteúdo sensível. Eu nem sei o que falar desses livros. O primeiro deles se chama Straight Boy, que é esse... Só as capas, gente. Olha essas capas. É literalmente uma pessoa descamisada na capa. Eu dei 4 estrelas pra ele porque eu fiquei obcecada. Eu precisava saber o que acontecia. Eu amei... Sabe o que eu amei nessa série? Como os ganchos são feitos. Cada livro são de 2 personagens. É um casal, né? Que é desenvolvido ao longo dessas 100 e pouquinhas páginas aí. E no final ou no meio, sempre tem uma conexão com o livro anterior e com o livro posterior. Então, se você pegar um livro no meio, você não vai ter dificuldades em ler, porque são casais diferentes, mas você vai pegar ali um pequeno spoiler dos livros anteriores e dos livros posteriores também, tá? Mas eu adorei. Só pra vocês terem uma ideia, esse primeiro livro, Straight Boy, conta a história do Sage, que ele é preso e a gente vê a vida dele sendo transformada dentro da prisão, em que ele é meio que colocado sob a proteção do colega de cela dele, que se chama Xavier, ou Xavier, como vocês quiserem chamar em português. E coisas vão acontecer entre os dois. É isso. O segundo livro da série se chama Just a Bit Twisted, que é esse aqui. Esse foi o melhor deles pra mim. 4 estrelas e meia, mas eu vou deixar ele aqui como uma experiência, tá? Porque eu realmente não acho que ele tenha que estar no mesmo patamar desses outros aqui de cima. Just a Bit Twisted conta a história do professor com um aluno. É isso, tá? Então, vocês já sabem o que vai rolar aí. Se você não tem maturidade ou descrença o suficiente para ler esse tipo de história, por favor, não leia. E outra coisa, é um romance pornográfico. É isso, tá, gente? Não leia se você não gosta de pornografia. Porque é isso, ok? É isso. O terceiro livro dessa série foi o que eu menos gostei, porque eu não gosto de histórias sobre triângulos amorosos ou quando existe uma terceira pessoa, e principalmente quando essa terceira pessoa é uma mulher no meio de 2 caras, sabe? E esse terceiro livro se chama Just a Bit Obsessed, e é esse aqui. Eu dei 3 estrelas, foi o que eu menos gostei. E eu parei de ler a série aí, porque eu já sei o que acontece no próximo livro, porque a gente é apresentado pro próximo casal nesse livro aqui. E também não é
um padrão que eu goste, que é de pessoas mais velhas com pessoas mais novas, assim, muito mais novas, e de quando um deles está sendo enganado pelo outro, sabe? E não é um tipo de trope que eu gosto. Como que a gente fala trope em português, assim? Eu não sei. Como é que fala trope em português? Enfim, é isso aí. Eu parei de ler a série, mas ela tá ali na portinha pra eu poder continuar. Porque é aquele guilty pleasure, sabe? Que você não admite que você gosta, que você lê, mas que você gostou muito sim, tá? Todo mundo gostou de ler esse negócio. Assim, as avaliações na Amazon e no Goodreads são de 4 para 5, pra vocês verem que o negócio... O bicho pega ali, tá? Mas não leia, se você é menor de idade, pelo amor de Jesus, pelo amor de tudo que é sagrado pra você. Não pegue isso se você quiser problematizar, que você quiser histórias profundas, se você quiser um negócio de qualidade, entendeu? Porque é um negócio de qualidade, porém qualidade muito, muito, muito duvidosa. Então, não faça isso com você mesmo. E existe audiobooks pra esses livros dessa série. Se você sofre de vergonha alheia, não ouça esses audiobooks jamais. Porque eu eu tava ouvindo esse negócio no ônibus. Gente, não foi uma experiência muito agradável. Tá? Eu tava surtando, lendo. E eu não queria estar em lugares públicos lendo essas coisas. E aí eu acabei lendo no Kindle mesmo. Lendo fisicamente, lendo palavras, não ouvindo as palavras, porque... Meu Deus! Em outubro, eu li um livro nacional, que eu não me lembro exatamente onde que eu vi alguém falando sobre ele, mas foi uma recomendação de alguém. Se você foi a pessoa que me recomendou isso, me conta aqui, porque eu não lembro quem foi que me recomendou, onde eu vi essa recomendação. E o livro se chama Na Velocidade do Amor. E ele tem tudo pra ter tudo o que eu gosto. Que é pano de fundo de esportes, nesse caso, Fórmula 1. Enemy to Lovers, que são de inimigos pra amantes, que é o trope que eu mais gosto. É o que eu mais leio, é o que eu mais gosto. Pano de fundo de esportes. E principalmente esportes em equipe. Esse não é exatamente um esporte em equipe, mas a gente tem, né, participação da equipe de Fórmula 1, dos protagonistas e tal. Tinha tudo pra dar certo. Tinha tudo que eu gosto. E, obviamente, é um romance gay, tá? Tinha tudo o que eu gosto. Porém, eu acho que foi mais pra menos do que pra mais. Eu senti um potencial completamente desperdiçado em tudo aqui. Fora que é um texto muito longo e muito floreado pro que não precisava, sabe? Tem... A passagem de tempo é completamente errada aqui. Eu não gostei. Não tem ambientação. A ambientação da parte de esporte, a parte da Fórmula 1, ok, eu adorei. Mas a ambientação física dos negócios foi tanta oportunidade desperdiçada. Podia tanto ter usado o ambiente, os países em que eles passam na Europa e tal, a família, o relacionamento das pessoas com os protagonistas, o ponto de vista deles, da mudança da carreira, mudança de vida, como que é ser visto como um ídolo esportivo e ser gay ao mesmo tempo, e ter que esconder um romance porque tem medo da reação do público, da reação dos fãs. É o meu tipo de história, mas eu achei que foi completamente desperdiçado aqui. Eu não gostei. Eu cheguei até o final por pura força do ódio, porque eu queria chegar ao final e falar: tem que ter alguma coisa boa aqui, tá? Tem algumas coisinhas legais, tem cenas legais, a escrita não é ruim, mas depois de um tempo ela fica muito, muito, muito cansativa. E eu não gostei. Eu dei 2 estrelas, podia ter dado menos, mas eu dei um pouquinho mais, pelo benefício da dúvida e porque o plot inicial, pra mim, é perfeito. Mas eu não gostei de como ele foi reescrito, de como ele foi contado. Em outubro também eu li um livro meu. Eu reli o livro meu porque eu tava fazendo uma leitura crítica e uma
revisão dele, que foi Operação Santiago. Eu não coloquei aqui porque eu não vou contar a minha própria leitura como uma leitura, mesmo porque eu já li esse livro umas 300 vezes, então eu não coloquei aqui, mas obviamente eu dei 5 estrelas, surtos, porque é uma das histórias que eu mais gostei de escrever. E até hoje é a minha história mais bem avaliada na Amazon. Inclusive, se você quiser ir lá, bem, ela está disponível no Kindle Unlimited, se chama Operação Santiago e conta a história de um grupo de influencers que vão para o Chile, baseado nas minhas próprias experiências do Chile, tá? Então, você consegue enxergar o Chile através da minha escrita. E se você nunca foi no Chile, você vai conhecer um pouquinho do que é o Chile também. Depois de ter lido esse meu livro, na verdade, eu leio os meus livros novamente quando eu tô me sentindo meio distante, assim, das minhas leituras, quando eu não tô conseguindo me conectar muito com as coisas que eu estou lendo. E aí eu li ele para tentar achar alguma coisa que fosse me atrair em outras leituras. E aí, no final de outubro, eu resolvi ir para minha zona de conforto e reler uma série que eu tinha começado a ler em 2021. Eu terminei no comecinho de 2022 e no final do ano eu resolvi pegá-la de novo para revisitar o lugar e revisitar os personagens e entender melhor, porque foi uma história que não me saiu da cabeça desde que eu terminei, que é a trilogia All for the Game, ou Tudo pelo Jogo, que vai ser publicado aqui finalmente em 2022. Eu não parei de pensar nesses personagens durante o ano inteiro. E até agora, enquanto eu tô conversando com vocês, falando pra vocês tudo que esses personagens passaram, toda a história deles, me vem na cabeça, assim, com uma clareza e com uma facilidade que eu não sei explicar. Isso nunca aconteceu antes, nem com séries que eu tenho muito apego, assim. Eu não consigo me desvencilhar dos personagens de All for the Game. É meio doido falar assim, mas eu sinto como se eu fizesse parte ou tivesse feito parte da vida deles tanto que é até impossível eu pensar em seguir a minha vida sem não pensar neles. Eu não sei explicar, mas eu reli os 3 livros junto com o audiobook. Foi uma experiência tão maravilhosa ouvir um audiobook dessa série, porque além de ser algo interpretado, né, por atores e tal, houve umas pequenas mudanças no texto, porque o texto ele é autopublicado, então ele tem muitos erros, tem muita coisa errada na escrita. Mas foi uma experiência que elevou o meu conceito da série e dos personagens e do que ela representa pra mim hoje a um nível jamais visto antes. All for the Game, com toda absoluta certeza, é uma das séries que eu mais amo na vida inteira. Não é a que eu recomendo de olhos fechados pra ninguém. Pelo contrário, eu não recomendo que você ouça, leia nada que tenha a ver com Tudo pelo Jogo. Se você é uma pessoa sensível, tem muito conteúdo sensível aqui. Tem muita coisa que me deixou mal lendo, sabe? Da primeira vez que eu li, eu tinha que parar pra respirar, porque eu não acreditava nas coisas que estavam acontecendo. Assim, tem muitas coisas absurdas que acontecem com esses personagens. Mas você se pega, e talvez por isso mesmo, você se pega tão conectado a eles, que você sente eles. Você sente as coisas que acontecem com eles em um nível que te deixa completamente desestabilizada. Então eu vou colocar todos os 3 livros nos 1000 surtos. Quais são esses livros? Eles se chamam The Foxhole Court, que aqui em português vai ficar A Toca da Raposa, se eu não me engano. O segundo deles se chama The Raven King, que aqui acho que vai ficar O Rei do Corvo, o Rei do Corvo, que é esse daqui com o corvinho. E o terceiro se chama The Kingsmen, que são os homens do rei.
eu ainda vou parar pra falar de All for the Game sozinho, um episódio completamente sobre eles, porque eu não acho que tem que ser uma coisa superficial. É algo pra vocês pararem e pensarem se vocês querem dedicar um tempo da sua vida a entender esses personagens, porque é uma série que te demanda muito psicológica e emocionalmente. E eu, sinceramente, não tô brincando, tá? É um negócio que te afeta muito. E eu tenho 90% das pessoas que leem essa série experienciam ela do mesmo jeito. Tem muito pouca gente que consegue se distanciar deles e ver o negócio por cima e falar, não, isso aqui é muito errado, isso aqui é muito doido, por que vocês gostam disso? Mas a maioria das pessoas abraça a ideia, e quando a gente abraça a ideia, muito dano psicológico pode vir disso aí, tá? Então, eu não recomendo pra todo mundo, mas é uma das minhas séries favoritas da minha vida, e eu, com toda absoluta certeza, vou ler esses 3 livros em português quando eles forem publicados aqui nesse ano de 2023. Eu li esses 3 livros, então, The Foxhole Court, The Raven King e The Kingsman, entre outubro e novembro, novamente, os 3 foram releituras, tá? The Kingsman, que é o último, eu tinha lido ele em janeiro, então, eu li ele no mesmo ano 2 vezes. E, além disso, eu reli o livro, o e-book dele, então, enquanto eu tava ouvindo, eu lia o livro físico também, pra marcar coisas, pra ver coisas que eu não tinha visto antes, pra comparar as minhas anotações. Enfim, eu acabei lendo ele 2 vezes ao mesmo tempo, se é que vocês me entendem. Depois dessas releituras, eu resolvi diminuir um pouco o ritmo, porque, como eu disse, eu tava muito emocionalmente ligada a essa série. Pode parecer meio idiota vocês me ouvirem falar assim, mas vocês não fazem ideia do quão emocionalmente apegada eu sou aos personagens de All for the Game. E aí eu tava sentindo muitas coisas, sabe? Eu queria diminuir o meu ritmo, assim. Eu queria diminuir. Eu queria ficar mais leve. E aí eu peguei uma HQ, que não é uma graphic novel, dessa vez é uma HQ mesmo, uma HQ ocidental, sobre super-heróis, sobre o Aqualad. Não sei se vocês conhecem o Aqualad, mas ele é o filho do Aquaman, que se chama Você Me Trouxe o Oceano, e é uma HQ sobre a descoberta do Aqualad, tanto de ser o filho do Aquaman, quanto por ser um super-herói gay. E, assim, é muito bonitinho, tem mensagens muito positivas, muito legais sobre responsabilidade, sobre ser quem você é, né? Todo aquele papo adolescente. É uma HQ adolescente. E eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, principalmente para as pessoas mais jovens e que gostam de super-heróis. Eu dei 4 estrelas, mas foi um 4 estrelas mais pra 3, assim, porque eu não me conectei muito com a história. Eu gostei da ambientação, eu não gostei muito do traço, e a tipografia dessa HQ não gostei muito. Eu tinha muitas dificuldades em ler o texto. Isso deixou a experiência um pouquinho ruim pra mim. Mas, sendo uma HQ, um quadrinho sobre super-heróis gays, pra mim, já me ganha aí, entende? Mas, não se compara a outros quadrinhos que eu li, que tem a mesma pegada. Então, eu deixei ele mais pro ok, valeu, não é ruim, mas também não foi nada demais. E aí, chegamos em dezembro. Dezembro é um mês muito conturbado pra mim, tem muita coisa acontecendo em dezembro, né? Eu acho que não só pra mim, pra maioria das pessoas. E eu não tava conseguindo me apegar a leituras nem nada. Eu li 2 audiobooks, na verdade, que me custaram muito tempo pra terminar. Eu fiz um esforço muito grande pra poder terminar essas leituras antes do ano virar, né? E o primeiro deles eu comecei em novembro, na verdade, que foi Meet Cute Diary, que é sobre protagonismo trans de adolescente, sim. Eu falei um pouquinho sobre ele no episódio anterior, sobre
livros que podem ser lidos para o meu desafio, o desafio Queer ML. Se você não sabe o que é, dá uma olhada nos episódios anteriores, dá uma olhada no meu Instagram e dá uma olhada no YouTube, que é um desafio que eu tô promovendo com categorias LGBTQIA+, de textos que se encaixam nelas e que a gente, pra gente dar mais visibilidade a esses textos e a esses livros. E Meet Cute Diary se encaixa na categoria de protagonismo trans, de agora de janeiro. Eu recomendei ele porque eu acho que é uma leitura fofinha, tem mensagens muito positivas. Ela é escrita de um jeito bem jovem, assim, bem atual, porque fala de mídias sociais, fala de internet, fala de amizades que vão e vêm, que podem mudar com o tempo, que podem mudar com a distância e tal. Mas eu senti que não foi muito pra mim. A história em si, eu não gostei. Eu gostei muito do audiobook, mas a história eu achei bem básica, assim. Não tinha muita coisa que me interessava demais. Às vezes me interessava, às vezes não me interessava. O protagonista, o Noah, eu achei insuportável. O interesse romântico do Noah, que eu não vou falar agora, porque eu acho que é meio que um spoiler, mas eu gostei 1000 vezes mais do que o próprio Noah. Se a história tivesse sido contada por outro ponto de vista, eu teria gostado muito mais, que não pelo ponto de vista do Noah. Então, eu dei 3 estrelas, foi ok, valeu tudo, muito, eu gostei, né, foi ok, mas não achei nada demais assim, não. E aí, ao mesmo tempo, eu tava ouvindo, né, um outro audiobook que vai naquela pegada de Conventionally Yours e Out of Character, que são daqueles romances em que a gente tem 2 pontos de vista, tem um casal que obviamente vai ficar junto, romance romântico, sabe? E aí eu peguei um dos primeiros que eu tinha olhado dessa categoria, que se chama A Little Bit Country, que é esse aqui, e ele fala sobre música country. E eu achei isso muito original, pelo menos pra mim, que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido nem ouvido nada sobre música country. E eu gostei bastante, como é um romance romântico, assim, não tem muita coisa. Tem o final dele me fez elevar muito mais as estrelinhas ali. Eu coloquei ele como uma experiência, porque, assim, dos 70% pra frente, os últimos 30%, né, na verdade, são ótimos, são quase perfeitos. Quase compensa todo o drama que é feito, porque esse é um livro muito dramático. Se você não gosta de drama, não leia. E eu não gosto muito de dramas, então um dos personagens principais estava me dando uns nervos, porque ele era dramático de um nível absurdo, assim. E eu não tava gostando muito, não tava sendo muito legal. Mas o finalzinho compensou tudo que eu tinha lido antes. Então, eu dei 4 estrelas e eu coloco ele aqui na minha categoria como uma experiência. O último livro que eu li no ano, só pra fechar o ano, assim, sem ter lido nada, porque eu terminei A Little Bit Country antes do Natal e eu queria ler alguma coisa, assim, nas últimas semanas. Eu tava de férias, eu não queria pegar um livro novo, porque eu sabia que eu não ia terminar. Inclusive, eu tô na metade do meu policial e chegou em um momento que tá muito dramático e eu não tô, minha cabeça não tá legal pra ler muito drama nesse momento. Então, eu queria um negócio mais pra cima, mais alegre, assim, pra me deixar com o coração quentinho, mais tranquila, mais leve. E aí, eu peguei uma HQ que tá disponível no Kindle Unlimited, pelo menos na data de hoje, que se chama Chef's Kiss. E foi ok, valeu, é bonitinha, com a história de um menino que acabou de sair da faculdade e ele não consegue emprego. Olha só, todos nós se identificam. Então, ele não consegue emprego na área dele e aí ele arranja um emprego numa cozinha de um restaurante e ele tem que passar por algumas provas de experiência, porque afinal de contas ele nunca cozinhou profissionalmente, ele nunca trabalhou num restaurante, então ele tem que passar por algumas provas que o dono do restaurante passa pra ele. É bem bobinho, você sabe exatamente o que vai acontecer, é bem clichêzinho, assim, tem uns elementos que não me agradaram muito ali, é um elemento meio fantasioso, eu nem sei se posso dizer que é fantasia, porque não tem nada que te mostra que é fantasia, mas ao mesmo tempo não é um elemento real, né? Então
meio fantasia, não sei exatamente que categoria que é aquilo ali. E esse elemento em si me desconectou completamente da história. Eu confesso que eu pulei algumas páginas em que esse elemento aparecia. Eu não vou falar para não dar spoilers. Eu achei o final bem abrupto, assim. Ele acaba bem rápido. E eu tava esperando um pouquinho mais. Mas pra quem gosta de cozinha, pra quem gosta de comida, tem várias receitinhas, inclusive, no final. Tem explicações sobre os personagens, a origem, como que foi construído, como que os roteiristas criaram a história. Isso eu achei bem legal, eu gosto quando tem essas explicações. Mas eu não achei nada demais, achei ok, bonitinho, vale a experiência, é super curtinho, é bem rapidinho de ler. Então valeu a minha experiência de terminar o ano com uma leitura bem leve e bem tranquilazinha. E aí, como vocês podem ver, recapitulando, não teve nenhuma leitura, pelo menos não de romances, não de livros, que eu dei 1 estrela nesse ano de 2022. Todas essas leituras para mim foram válidas, algumas mais, outras menos, né? Eu só tive 2 leituras que eu dei abaixo de 3 estrelas aqui. O resto foram leituras muito prazerosas, foram leituras que valeram a experiência e, como eu disse, isso só é consequência do meu autoconhecimento, de eu saber o que eu quero, do tipo de leitura que eu quero ter para mim, que eu gosto de ter, das experiências que eu gosto de ter na leitura. Então, eu sabia que eu teria boas experiências com essas leituras que eu escolhi, sabe? Em 2023 eu vou me aventurar um pouquinho mais em outros ramos, para sair um pouquinho da minha zona de conforto, até para participar do desafio queer e tal, mas que não deixam de ser da minha zona de conforto, porque eu sei exatamente que leituras eu gosto. Mas infelizmente eu não tive muitas experiências positivas com os contos que eu li no Kindle, por isso que eu não vou trazer aqui. Eu não vou mencionar. Se vocês quiserem saber algumas delas, eu deixo resenhas e deixo avaliações no meu Goodreads. Eu não tô usando o Scooby por enquanto, mas estão todas lá. E é isso. Aqui tá o ranking dos meus lidos de 2022. Eu vou ler para vocês como que ficou as minhas categorias aqui, né? Lembrando que Mil Surtos são 5 estrelas, 10 de 10, favoritado. Eu deixei como 5 estrelas Lie With Me, que foi a minha melhor leitura do ano de 2022, com toda certeza. Rádio Silêncio, Icebreaker, Sotos, O Legado de Chandler, O Rei, que é o 3º livro da série de Príncipe Cativo. Heartstopper 2 e 3, eu coloco os dois no topo, acima do primeiro livro. Os 3 livros da trilogia All for the Game, que são The Foxhole Court, The Raven King e The King's Man. Uma experiência, que é a minha segunda categoria de livros 4 estrelas, eu coloquei o Heartstopper volume 1. Eu coloquei ele quando o Ryan conheceu James. Se a Casa 8 Falasse, A Hipótese do Amor, Meu Amigo e o Segredo dos Mortos, é um título enorme. E a Sociedade do Anel. Eu coloquei Milo e Marco at the End of the World, Feitos de Sol, Conventionally Yours, Out of Character, Straight Boys, A Little Bit Twisted e A Little Bit Country. E 3 estrelas, ok, valeu. Eu coloquei Fence, Hyperventilation, Órbita de Inverno, Nakamura-kun, A Little Bit Obsessed, que pra mim é mais pra menos do que pra mais, mas eu gostei do casal principal. Por incrível que pareça, esse aqui foi o casal que eu mais gostei, mas eu não gostei de ter uma garota no meio dos dois. Também nessa categoria tem Você Me Trouxe o Oceano, Meet Cute Diary, Chef's Kiss. E a minha categoria de 2 estrelas eu coloquei O Primeiro Beijo de Romeu e Na Velocidade do Amor. Que, inclusive, por coincidência, de todos os livros que eu falei aqui, são 2 nacionais, né? E isso me deixa um pouco triste. Mas, infelizmente, é o que temos para hoje. E é isso, me conta como é que foram as suas leituras de 2022, se você conseguiu ler mais do que você leu em 2021. Eu consegui ler mais, sim, e eu pretendo ler mais ainda em 2023. Então, se você quiser ler comigo, vem participar do Desafio Queer de 2023. Ouça os episódios anteriores, checa lá no meu Instagram, que tem todas as categorias separadas por meses.
E eu espero que você tenha gostado, tenha tirado alguma recomendação daqui. Se você já leu algum desses livros e você compartilha das minhas opiniões ou não, me deixa aí, deixa um comentário aí para eu saber o que você acha, o que você achou, qual foi a sua experiência, e compartilhe com quem você acha que vai gostar de me ouvir falando por mais de 1 hora sobre as minhas leituras de 2022. A gente se vê no próximo episódio. E antes de encerrar esse episódio, eu queria contar para vocês que o podcast está disponível no YouTube, no Spotify, aqui no Anchor, no Deezer também e na Apple Music. Vocês podem pesquisar por Vire a Página ou no YouTube pelo canal Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, e eu vou colocar o podcast Vire a Página dentro desse meu canal. Ok? Então dá uma força pra gente e recomendo o canal, recomendo o podcast, recomenda as coisas que eu recomendei para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima.